Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu decidi começar a criar conteúdo porque eu já fiz diversas pessoas crescerem no digital. Então, de fato, chegou o momento de eu posicionar, mostrar para vocês, mostrar um pouco da minha trajetória e conseguir de fato agregar na vida de algumas pessoas. O que eu quero falar nesse vídeo? Principalmente para jovens. Se você tem de 20 a 30 anos de idade, escuta o que eu vou te falar nesse vídeo aqui, porque foi o que transformou, né, a minha vida. Então, pode ser que transforme a sua também. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida foi trocar de ambiente. Por que que foi trocar de ambiente? Cara, quando eu tava ali saindo do colégio, quando eu tava me formando, entrando para a faculdade de fato, aconteceram algumas coisas bem interessantes que iniciaram minha trajetória como empresário, como estrategista digital, que é o que eu atuo hoje. E, poxa, na época, assim, meu ciclo social era pessoas que estavam em festa todo final de semana, que bebiam exageradamente, usavam drogas. Cara, eu não condeno a vida dessas pessoas, tá? Mas não é a vida que eu quero viver, não é a vida que eu sempre quis viver e que eu sonhei em viver. Então, eu tive que me desvincular desse ambiente. Mas, Lucas, como que foi essa trajetória até você se desvincular desse ambiente? Foi difícil. Foi difícil. Por que que foi difícil? Cara, quando você está num contexto em que as pessoas exercem determinadas ações, você exerce também. E não porque você quer, mas porque o ambiente proporciona aquilo. Então, teve um determinado dia da minha vida que aconteceu uma coisa que eu não vou expor aqui na internet, mas que virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu não quero mais estar nesse ambiente. Só que aí a gente se depara com uma situação extremamente complexa. Então, pô, tem um ponto aqui que eu não quero mais me relacionar com esse tipo de ambiente, com esse tipo de pessoa. E tem um ponto assim onde é um ambiente que eu quero chegar. Só que a transição é muito difícil. Eu não aconselho ser radical igual eu fui extremamente radical. Então, assim, de um dia para o outro eu tomei a decisão de falar, cara, eu nunca mais vou me relacionar com essas pessoas e entrar nesse tipo de ambiente. Por que que foi errado, cara? Porque, pô, tinha amigos meus ali que eu gostava de fato, mas eu não me encaixava. E eu fui muito radical, talvez por conta de imaturidade. Então, eu não aconselho que vocês façam isso de forma tão radical. Mas, da mesma forma que foi muito radical, eu me deparei numa situação onde, cara, fundo do poço. De fato, fundo do poço. Por quê? Porque chegava no final de semana, eu queria estar no ambiente do marketing digital, eu queria estar no ambiente de prosperidade, de dinheiro, de empresa. Só que eu ainda não tinha acesso a isso. E eu tinha perdido o acesso aos meus amigos antigos. Então, chegava os dias de semana, chegava os finais de semana, eu não tinha acesso nenhum nem outro. Então essa fase ela é muito difícil, porque, pô, eu tava buscando ali, pô, tentando comprar um curso, tentando fazer alguma coisa, só que eu não tinha ninguém para conversar. Os meus amigos eu tinha abandonado, então eu tava completamente sozinho. E aí foram surgindo oportunidades, é por isso que eu falo, a oportunidade é você quem cria. Foram surgindo oportunidades nisso aí, e chegou um determinado ponto que eu comprei um curso. E, pô, na época eu não tinha muita grana. Eu comprei o curso e nesse curso tinha um grupo de network. E aí eu fui pegar meus primeiros projetos e tal. Essa é uma história até engraçada que quando eu peguei meu primeiro projeto, eu sempre fui de dar muitas caras, pegar os projetos, fazer as coisas, às vezes sem saber. E aí eu peguei esse primeiro projeto meu e a sociedade era de um expert na época e eu entrei em reunião, eu falei assim, não, pô, eu sei estruturar funil, eu sei fazer copy, sei fazer tráfego, e eu não sabia porra nenhuma, nada, eu não sabia nada. E eu peguei esse projeto foi extremamente importante, frustrante, foi muito frustrante para mim, porque eu não consegui desenvolver, porque eu não sabia nada, mas foi o pontapé para eu iniciar no digital. E nesse projeto, cara, eu conheci algumas pessoas ali que essas pessoas me trouxeram acesso ao meu sócio hoje. E foi muito legal isso. Inclusive, um abraço aí pro Maroni, que é meu sócio. Mas isso aí me trouxe. Foi uma decisão que eu tomei de comprar um curso, entrar num network que, pô, eu tava no fundo do poço, eu não tinha amizade, eu comecei a ter algumas coisas. E aí essas algumas coisas me geraram os meus primeiros contatos, minhas primeiras frustrações com o ambiente do digital. E a partir dali eu comecei a me sentir um pouco mais confortável.
Só que é um confortável e desconfortável, porque eu comecei a entender o ambiente que eu queria estar, comecei a ter contato com isso, mas não tinha resultado. E, cara, entender o processo é muito importante, porque se eu não tivesse, assim, realmente a cabeça de onde eu queria chegar, eu teria desistido muito antes. Muito antes. Porque quando a gente está no começo, a gente não entende por que que a gente não tem resultado. Mas depois que a gente aprende o porquê que a gente não estava tendo resultado, a gente entende que, cara, pô, se eu tivesse resultado naquela época, eu não tinha cabeça, eu não tinha maturação das coisas para ter esse tipo de resultado. Então, a gente começa a entender quando a gente retrocede que a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter tido resultado naquela época, porque eu não estava pronto para ter aquele tipo de resultado. E, pô, as coisas vão acontecendo, vão rolando, vão chegando novos projetos, e, cara, é aquele vai e volta. Eu, pô, faço um projeto, fatura pouco e a gente desestimula. E aí vai, você se fode de novo, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, você começa a entrar num ciclo, cara, que para a cabeça é muito difícil. E se você não tiver realmente uma cabeça, um ciclo que te fortalece a isso, é muito difícil você continuar, porque é difícil lidar com frustração, né? E aí você tem pressão familiar, você tem pressão de não sei o quê, pressão dos teus amigos que você distanciou, tipo assim, porra, cadê o resultado? De fato. Então é bem complexo. Só que uma coisa que eu entendi que foi extremamente importante é que, cara, o processo ele é difícil. O processo ele te deixa muitas das vezes cego, porque você está fazendo, 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 você não consegue enxergar resultados, você não consegue enxergar no futuro. Você só consegue entender o processo na hora que você começa a ter um resultado a mais. Só que no meu caso foi, pô, eu fui ganhando experiência, eu fui entendendo como o marketing digital funcionava, eu fui entendendo como empresários lidavam com as coisas foram chegando até mim. Então, cara, basicamente assim, é uma frase clichê, mas que é muito boa, que é, cara, o caminho para o céu parece o inferno, e o caminho para o inferno parece o céu. E é exatamente o retrato disso na nossa vida que acontece. Cara, se você tá num caminho ali que parece o céu, pode ter certeza que você está indo para o inferno. Assim, eu tô falando de forma literária, né? Não é questão de ir para o inferno, de ir para o céu. Mas cada dia mais, assim, eu vou fazendo as coisas, eu vou vendo a minha evolução. Eu era um cara extremamente desorganizado, hoje eu sou um cara muito mais organizado, não da forma que eu quero ser ainda, mas você vai se maturando e entendendo que realmente o resultado, ele demanda tempo. E quando você entende isso, você está disposto a passar por um processo difícil, cara, porque o processo é muito difícil. E assim, eu não tô por nem 1% da onde eu pretendo chegar. Mas a minha trajetória, ela já me deu muita bagagem, ela já me deu experiência, ela já me deu conhecimento. As pontes que eu fiz, os networks que eu fiz começaram a me trazer um pouco mais de resultado. Então, pô, se você tá assistindo esse vídeo aqui, tem 20 e poucos anos de idade, escuta o que eu tô te falando, cara. Pega uma parada e persiste. E principalmente, cara, cria ambiência. Porque não adianta nada você ter disciplina sem ambiência. É a mesma coisa, vou dar um exemplo muito claro aqui. Se você, por exemplo, tem a disciplina de estudar inglês todo santo dia você estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês. Você vai conseguir, em 1, 2, 3, 4 anos, você vai conseguir ficar fluente. Agora, se você se coloca num ambiente, por exemplo, vai e viaja para os Estados Unidos, e em 6 meses, em um ano, você está fluente. Isso é o poder da ambiência. Você concorda comigo que você não teria essa facilidade de aprendizado com a disciplina? A disciplina é extremamente importante, mas eu falo com clareza, ela tem que estar atrelada à ambiência, porque senão você não vai conseguir crescer. Não adianta nada você querer entrar no digital, cara, ter disciplina, estudar todo dia, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, estudando, executando, mas você não ter contato, você não ter ambiência, porque de fato não é a disciplina que vai te colocar a lugares maiores. Eu falo com clareza e isso, cara, pô, você pode perguntar para qualquer empresário, qualquer pessoa. 80% mais ou menos da grana que você vai ganhar, do dinheiro que você vai rentabilizar, das parcerias que você vai fechar, elas vão vir por conta de network e como você se posiciona. Não porque você é extremamente bom tecnicamente. É aquilo, isso é até ruim no mercado, assim, mas é a realidade, cara. O cara que ele sabe se vender melhor, ele pega contratos maiores, ele fecha parcerias melhores, ele rentabiliza mais do que o cara que é extremamente técnico. Então você tem que saber um equilíbrio ali entre se posicionar e ter uma técnica muito boa, ter uma execução muito boa de tarefas.
Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Pô, foram 10 minutos falando aí. Eu acho que é o início de uma trajetória de criação de conteúdo. Eu quero expor mais a minha vida, expor para vocês como que tudo funciona. Então, curte aí, dá um like, se inscreve no canal. Eu não tenho ambiência a falar isso ainda, mas, porra, acho que eu passei um conteúdo de valor que pode ser útil para várias pessoas aí. Se você quiser falar merda também, tamo junto, vai engajar meu vídeo. Eu não tô nem aí para você. É nóis.